Tanoses, o caminho secreto entre a vida e a morte. A gnose da alma, simulacro e os mundos intermediários. Um mergulho rigoroso no limite entre consciência, morte e continuidade. O que aguarda os homens na morte, eles não esperam nem imaginam. A morte é tudo o que vemos acordados. Um homem acende uma luz para si mesmo à noite, quando a sua visão se apaga. Vivo, ele toca os mortos em um sono. Acordado, ele toca o adormecido. Os homens adormecidos são trabalhadores e colaboradores do que acontece no mundo. Os imortais são mortais. Os mortais, imortais, vivendo a morte dos outros, mortos na vida dos outros. Os vivos e os mortos, os acordados e os que dormem, os jovens e os velhos. Estes transpostos são aqueles, e aqueles transpostos novamente são estes. Fragmentos de Heráclito, de Éfeso. O mistério da vida e morte, o enigma que sempre esteve diante de nós. Há perguntas que atravessam todas as culturas humanas, desde os primeiros mitos até a física moderna. Perguntas que não envelhecem, perguntas que nenhum governo, nenhuma religião ou ciência conseguiram silenciar completamente. E talvez a maior de todas elas seja esta: o que acontece no instante em que deixamos de respirar? Porque sonhamos com nossos mortos? Porque sentimos presenças? Temos déjà vu, como se algo em nós já tivesse vivido isso antes? Porque crianças tão pequenas falam de vidas que nunca viveram? Alguns morrem e se diz que voltam, trazendo relatos que não combinam com a morte clínica. Alguns chamaram isso de alma, outros de sopro, campo magnético ou, mais recentemente, de informação. Esse é o ponto que precisamos conversar. Mas qualquer que seja o nome que damos a isso, existe algo nesse enigma que incomoda. Não por ser sombrio, mas por ser incompleto. Talvez e apenas talvez estejamos tateando no escuro por falta de uma linguagem capaz de unir o que as tradições antigas tentaram preservar, o que a ciência moderna tenta explicar, o que as experiências humanas continuam revelando e o que a filosofia tenta compreender há milênios. É baseado nesse intervalo, nesse vazio entre o conhecido e o possível, que nasce Tanoses, baseado na obra de Jason Reza Giorgiani. Porque a morte sempre foi um tabu. Desde Heráclito, a morte não é tratada como um fim, mas como um espelho. Ele dizia: vivos e mortos, acordados e adormecidos, jovens e velhos, esses transpostos são aqueles, e aqueles transpostos novamente são estes. Ou seja, o limite entre vida e morte talvez não seja tão rígido quanto imaginamos. Mas ao longo da história, as culturas preferiram construir metáforas e doutrinas. Talvez porque lidar diretamente com a morte exige coragem filosófica. As religiões, cada uma à sua maneira, ofereceram modelos: céu e inferno, julgamento, reencarnação, transmigração de alma, purgatórios, bardo, plano astral, barzakh para os árabes e tantas outras formas de interpretar isso. Todas tentaram dar forma ao invisível e todas acertaram parcialmente e erraram também parcialmente. Por quê? Porque nenhuma tinha acesso aos dados que temos hoje. A psicologia não tinha documentação, a filosofia não tinha estatística. As tradições tinham simbolismos, mas não tinham correlações. A física não tinha teoria da informação. A ciência não tinha registros clínicos suficientes. Hoje, pela primeira vez na história, essas peças começam a se encaixar. Não para destruir crenças, mas para ampliar possibilidades, pela integração do conhecimento. Tanoses não diz, não é assim. Tanoses pergunta: e se for mais complexo do que imaginamos? E se, embora complexo, houver uma estrutura possível de ser ontologicamente aclarada? E se o mistério não for o caos, mas a arquitetura?
Então vamos avaliar o que a ciência nunca conseguiu enterrar. Hoje sabemos que existem fenômenos anômalos que resistem à explicação materialista clássica. Não porque queremos que resistam, mas porque eles simplesmente estão aí, documentados, catalogados e estudados como os exemplos a seguir. Experiências de quase morte, chamadas EQMs. Quando falamos das experiências de quase morte, as EQMs, é importante compreender que elas não surgem num cérebro desligado. Na verdade, pesquisas como as de Borgigin e colaboradores mostram que, logo após a parada cardíaca, o cérebro entra num estado paradoxal, uma breve rajada de hiperatividade elétrica, especialmente na faixa gama. Essa hiperatividade ocorre mesmo sem fluxo sanguíneo adequado, antes de que o declínio irreversível se instale. Por isso, muitos neurologistas descrevem a EQM como um estado liminar, nem vigília, nem sonho, nem inconsciência total, mas o momento em que o cérebro está em transição, produzindo atividade elétrica intensa e desorganizada, literalmente alucinando. Assim, alguns pesquisadores veem nisso um tipo de alucinação profunda. Outros apontam que, mesmo assim, permanecem aspectos intrigantes, percepções verídicas, relatos estruturados, experiências coerentes e, às vezes, detalhes confirmados posteriormente. Então, quando falamos de EQM, não estamos afirmando interpretações. Estamos observando que existe um fenômeno complexo, fisiológico e talvez algo além disso, que merece ser investigado com seriedade. Reencarnação e casos forenses. Pesquisadores como Ian Stevenson, médico da Universidade de Virgínia, coletaram centenas de casos em que crianças lembravam de nomes de pessoas mortas, descreviam cidades às quais nunca tinham ido, reconheciam parentes do indivíduo falecido e apresentavam marcas corporais correspondentes a ferimentos fatais da vida anterior. Esses são os dados, não interpretações, muito menos explicações sobre os motivos. Possessão e sobreposição de identidades é um aspecto importante a ser estudado. Em alguns casos, a reencarnação parece incompleta. Em outros, uma certa consciência parece entrar num corpo já ocupado. Pesquisadores como Stephen Broad, filósofo americano, estudaram casos em que uma personalidade substitui outra, memórias surgem sem explicação, línguas desconhecidas aparecem, habilidades emergem sem aprendizado prévio. As intervenções de Broad nos lembram que a questão é mais complexa. Quando nos deparamos com casos relatados como o de Sumitra, que se transformava em Shiva, ou Vina, que então se transformava em Ramu, adultos que entram em estados semelhantes à morte apenas para despertar como personalidades completamente novas com conhecimento do falecido recente, o modelo de reencarnação se mostra insuficiente. Esses casos são descritos como possessão, onde uma nova consciência suplanta a antiga. Broad aprofunda essa análise traçando analogias com o transtorno dissociativo de identidade e a mediunidade, propondo um espectro onde convergem a percepção extrasensorial, a dissociação e a agência desencarnada. Sob essa perspectiva, a possessão não é o outro exótico da reencarnação, mas uma variação dela, um modo diferente de ingresso pelo qual a consciência sobrevive e se intromete. Mas nada disso deve ser avaliado sem levar em consideração a saúde da máquina cerebral. Uma máquina variada se comportará de maneira diferente. Então, isso sugere o quê? Que a identidade talvez não seja tão unificada quanto imaginamos e que se manifestará por questões psíquicas, metafísicas e físicas associadas. Claro, a neurociência não pode ficar de fora. Fenômenos estranhos, mas consistentes, ocorrem e estão relatados na literatura. Há gêmeos que compartilham sonhos
e percepções. Há mediunidade controlada em laboratório, relatos de aparições verificáveis e visões documentadas em estado liminar. Nada disso prova um dogma, mas tudo isso aponta para algo maior. Agora podemos construir uma visão ontológica. Talvez a alma não seja o que imaginamos. Agora entramos numa parte que precisa ser tratada com cuidado, suavidade e filosofia. A alma como uma estrutura informacional. Alguns físicos como Claude Shannon, o pai da teoria da informação, Rolf Landauer, que mostrou que a informação tem custo energético, e John Wheeler, que dizia o bit cria o it, e mais recentemente M. Vopson, que sugere que a informação pode ter massa, acreditam que informação é o tecido básico da realidade, não a matéria, não a energia diretamente, mas informação. Então surge uma hipótese, não uma certeza. E se aquilo que chamamos de alma for, na verdade, um padrão informacional persistente? Não no sentido de máquina fria, mas no sentido de organização profunda na forma de algo que se manifesta como uma mente. A hipótese diz, talvez o corpo seja o hardware, o cérebro o processador e a consciência o software. Não no sentido literal, mas metafórico. Como um modelo para pensar aquilo que ainda não compreendemos totalmente. E se for assim, então a morte seria o desligamento do hardware, mas o padrão poderia continuar, migrar, reinicializar, se dividir ou até coexistir em mais de uma entidade ou corpo. Nada disso é afirmado como verdade absoluta. É uma proposta ontológica para tentar explicar dados que, até agora, não tinham onde se encaixar. Seria a morte como um sistema? Há relatos que sugerem algo muito organizado no momento da morte. A luz, o túnel, os guias, a revisão de vida, a sensação de retorno compulsório são padrões comuns a todos. Quase todas as culturas do mundo descreveram algo semelhante e quase todas as EQMs descrevem os mesmos padrões. Isso indica que pode existir uma estrutura que comanda a repetição de padrão, não necessariamente literal, não necessariamente benigna ou maligna, mas uma arquitetura. É possível que a morte não seja apenas passagem, mas processo, talvez uma transição, filtro ou interface. Bem, mas qual o destino? O que tudo isso significa para nós? Se a consciência continua, então a morte deixa de ser o fim. Mas isso não significa que tudo depois dela seja simples ou garantido. Talvez o grande desafio não seja sobreviver, porque, segundo muitos dados, sobrevivência parece ser comum. A existência faz parte da eternidade. Talvez o desafio seja manter a autonomia, lucidez e discernimento após a morte. E isso muda tudo. Porque se a morte faz parte de um sistema, como sugerem tantos relatos, então talvez precisemos aprender a navegar, assim como navegamos na vida. Nessa arquitetura, a reencarnação é a reinstalação de um arquivo de personalidade. O karma, a integração algorítmica de código passado, uma subrotina temporizada. A telepatia e a pré-cognição consultam a memória e buffers preditivos. Até mesmo as anomalias bizarras do efeito Mandela se revelam como artefatos de controle e diversão, reversões, fusões de ramificações, vazamentos de execuções paralelas da simulação. Os dados me obrigam a afirmar que a sobrevivência é real, diz o filósofo persa-americano Jason Reza Georgiani, mas a sobrevivência, sem soberania, é mera matéria-prima para o sistema de controle. Perdurar como um agente além da sepultura exige uma disciplina paramilitar da consciência, uma nave prometeica, psicotrônica e a recusa em se submeter aos consoles burocráticos dos arcontes. Robert Monroe, do Instituto Monroe, falava em estados de foco para mapeamento de informações não locais.
Gurdjieff falava em criar um corpo mais duradouro. Diversas tradições falam em lucidez no limiar. O budismo tibetano fala da experiência no bardo. O hinduísmo fala do corpo sutil. O cristianismo primitivo fala do corpo espiritual. Talvez todos eles estivessem tentando, cada um à sua maneira, descrever as mesmas estruturas, com linguagens diferentes. Entretanto, a todos eles faltaram dados, o conhecimento científico para gerar a explicação do porquê esse mecanismo assim se manifesta. E é exatamente por isso que eu estou te convidando para estar presente em um webinário totalmente gratuito, onde eu falarei disso com plena profundidade. Tanoses, o caminho secreto entre vida e morte. Essa aula não irá te dizer no que acreditar e ou impor verdades únicas, mas busca ampliar a sua visão sobre a vida, a eternidade, a realidade deste e dos outros mundos possíveis. Nessa aula, juntos iremos abrir possibilidades, conectar dados que raramente são colocados juntos, compreender esses mecanismos, unir filosofia, ciência e mistério, oferecer modelos de compreensão e, principalmente, ensinar você a pensar sobre a morte como parte da vida. Se você sente que existe algo maior esperando para ser compreendido, então esse webinário é para você. Toque no link da descrição e faça parte do grupo de avisos, assim você estará sempre por dentro de quando a aula irá começar, receberá os avisos e estará por dentro participando. Aí eu te espero lá. Até mais!